Bom dia, queridos irmãos, graça e paz para todos. Estamos aqui mais um domingo de Escola Bíblica Dominical com muita alegria. É um prazer para nós estarmos aqui compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor nessa manhã para você. Espero que Deus te abençoe e que você possa, assim, fazer da palavra o seu alimento todos os dias, em nome de Jesus. Nós começamos há bem pouco o estudo do Evangelho de Mateus e daremos continuidade, depois aos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João. E nessa manhã nós vamos falar do capítulo 4. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele é muito conhecido pela história que relata a tentação de Jesus. E eu quero começar lendo o versículo de número 1. Não vai ser possível ler todos os versículos, até por causa do tempo, mas eu quero deixar esse versículo primeiro aqui como uma referência, uma partida, um ponto de partida para começarmos a falar sobre o que vamos estudar nessa manhã. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É difícil a gente entender às vezes por que Jesus teria que passar pela tentação no deserto, sendo o próprio Filho de Deus. E às vezes a gente fica se perguntando, por que será que Jesus teria que passar pelo deserto? E a resposta está em Hebreus capítulo 2, eu quero ler aqui para você, no verso 18, e diz assim: uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Aqui está a resposta. Jesus passou por esse momento de tentação lá no deserto, porque Jesus ele estava, além de vencendo o diabo, ele estava se tornando mais que habilitado para nos ajudar, ou seja, passava a ser agora entendido, ele sabia o que era ser tentado e sabia o que era sofrimento. Portanto, era mais do que suficiente e era mais do que habilitado para nos ajudar nos momentos de sofrimento e de tentação. Então, esse texto ele explica por que Jesus precisava passar pelo deserto. Agora, imagine, irmãos, você ali no deserto, o deserto por si só, o nome já explica, um lugar inóspito, um lugar muito difícil, com fome e na presença do inimigo, o arqui-inimigo Satanás. E Jesus passou por aquele momento difícil ali. E o texto fala que, de Marcos capítulo 1, verso 13, se você tiver a oportunidade de conferir, e ele vai falar para nós o seguinte, que onde Jesus permaneceu 40 dias, sendo por Satanás tentado. Então Jesus não foi tentado apenas após os 40 dias, mas ele foi tentado durante os 40 dias. Isso fica claro aqui no texto de Marcos 1,13. Então, uma luta intensa, uma tentação intensa do inimigo sobre Jesus, que era o próprio Filho de Deus. E às vezes a gente fica pensando, poxa, por que a gente passa por lutas, sofrimentos, por que somos tão tentados, Não no caso de Jesus, mas nós, que a palavra de Deus diz que nós já nascemos em pecado por causa de Adão, e diferentemente de Jesus, que não conheceu o pecado, nós muitas vezes precisamos melhorar, precisamos nos purificar, precisamos aprender. Então eu acredito assim que o deserto, na nossa vida, como homens, como mulheres, como servos de Deus, ele nos aproxima de Deus, ele nos torna mais humilde e humano. E o deserto, muitas vezes, ele sinaliza que grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Porque você percebe que depois que Jesus passou, ele saiu do batismo das águas, foi direto para o deserto para ser tentado pelo diabo. E logo em seguida o ministério de Jesus começa com grandes feitos. E nós vamos ver aqui logo em seguida no texto que Jesus começa a realizar grandes maravilhas, grandes sinais. Então, o deserto ele nos aproxima de Deus. O deserto ele nos torna mais humanos, mais sensíveis. E às vezes a gente não consegue parar, não tem tempo
E eu me recordo daquele texto de Osés, capítulo 2, verso 14, que diz que Deus conduziu o povo de Israel para o deserto. E aqui a gente vê que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E percebe por que diferentemente, Jesus ele estava sendo levado para ser tentado pelo diabo, porque ele ali estava mais do que nunca consolidando a sua posição de filho de Deus e habilitado para nos ajudar nas nossas dificuldades. Mas lá o povo de Israel precisava passar por aquele deserto porque o povo não estava conseguindo parar para ouvir Deus. E essa muitas vezes, irmãos, é a nossa realidade. O nosso dia a dia tão corrido, as nossas atividades, tantas coisas para fazer, a gente não consegue parar. E às vezes Deus quer falar conosco, não consegue, nós não conseguimos parar para ouvir Deus. E às vezes as lutas, as dificuldades, elas nos param, elas nos dão um stop para que a gente possa ouvir o Senhor, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco. Então o deserto, ele nos aproxima de Deus e nos torna também mais humildes, mais empático com os outros, ou seja, a gente começa a sentir a dor do nosso irmão, a dificuldade de entender por que o irmão age de uma certa maneira, por que algumas pessoas elas têm atitudes daquele outro jeito diferente. Então o deserto nos faz mais empático, mais compreensível. Isso é importante. E o deserto também, irmão, sinaliza de alguma maneira de que Deus, como eu falei agora há pouco, que Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E a gente precisa estar alinhados, preparados pela palavra para que essas grandes coisas elas possam acontecer na nossa vida. Eu gosto de um comentário de Hernando Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que o diabo ele não é uma lenda, um ser lendário, uma ideia subjetiva, uma energia negativa, como muitas vezes nós achamos. Mas ele é ladrão, ele é assassino, ele é mentiroso, é a serpente, é chamada na Bíblia de um dragão, a personalidade má. Então ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste século. Então todos esses nomes mostram o caráter, mostra a atividade de Satanás aqui na terra para tentar destruir aquilo que Deus criou, que colocou a sua essência, que foi o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele quer destruir. Já que ele não pode com o Criador, ele tenta na sua criação, e principalmente o homem. Então o papel dele é esse, tentar destruir. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar preparados, porque ele tem essa característica, ele é esse ser mal que tenta de todas as maneiras deixar com que o homem fique abalado, que o homem fique destruído, e nós precisamos estar muito atentos. E Jesus saiu do batismo, e como eu disse há pouco, logo em seguida foi para ser tentado. Jesus venceu o diabo. Isso mostra que ele é o mais valente, né? O Evangelho de Lucas vai dizer isso. O mais valente, ele vai dominar o menos valente. Então Jesus é o mais valente, não é o diabo que é o mais valente. Então nós precisamos estar confiantes e colocar a nossa confiança e a nossa defesa na palavra e no Senhor Jesus. Então se você passar por um deserto, passar por uma luta, não reclame. Talvez Deus está querendo falar com você, talvez Deus está querendo mostrar alguma coisa para você, talvez Ele está querendo te ensinar alguma coisa, está querendo te fazer chegar mais perto dEle, está querendo te tornar mais humano, como eu falei, tenha mais empatia com a dificuldade do outro. Deus está querendo comunicar alguma coisa. E certo, uma verdade certa que você já sabe, o deserto é uma passagem, não é um lugar para você ficar. O povo de Israel ficou muito tempo lá, talvez pela dureza do seu coração, por duvidar muitas vezes daquilo que Deus podia fazer, sendo que eles tinham visto grandes milagres na saída do Egito, mas eles ficavam ali meio que tentando duvidar ou provar a Deus de alguma maneira, e aí eles foram ficando ali, mas não era desejo
de Deus que eles ficassem um tanto de tempo naquele lugar. Tanto que daquela geração, só Josué e Caleb conseguiram ver a terra prometida, porque os demais daquela geração, eles ficaram ali, morreram no deserto. E o próprio Moisés, que tinha essa promessa de Deus de ver a terra prometida, Moisés não contemplou, não, ou melhor, ele não entrou na terra prometida. Ele viu de longe, mas ele não entrou na terra física prometida, porque ele havia descumprido a palavra de Deus no momento um momento crítico em que o povo estava em crise e que Deus estava falando, Deus estava provendo, mas Moisés, naquele momento difícil ali, ele vacilou e por conta disso não pôde entrar na terra prometida. Então, queridos, esse texto ele mostra muito bem as dificuldades e as tentações que muitas vezes passamos. E qual é a estratégia? Agora vamos voltar para a tentação. Qual era a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo sempre foi e sempre é colocar dúvida. E a primeira dúvida que o diabo coloca para Jesus é sobre a paternidade de Jesus. Olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, quando Jesus teve fome. Então, você é filho de Deus, se você se Deus é teu pai, se você é filho dele, transforma essas pedras em pães. E aí você vai acabar com essa fome, faz um milagre aí. Então ele coloca uma dúvida na paternidade de Jesus. Irmãos, às vezes quando a gente está passando por um momento ruim, como nós falamos na nossa linguagem, uma prova, uma das coisas que o inimigo tenta lançar: Deus não é bom? Vocês não falam que Deus é bom todo o tempo? Todo o tempo Deus é bom? Cadê Deus nessa hora, né? Teve até um filósofo, eu não vou citar o nome dele aqui, porque esse vídeo vai para a rede, né? E ele estava citando, né, aquele texto muito conhecido que as pessoas falam na internet, que é chamado de pegadas na areia. E ele faz assim, ele fica caçoando, ele fica debochando desse texto, porque o texto fala que haviam duas pegadas na areia, e que no momento em que só havia uma, era o texto que Jesus nos carregou no colo. E ele debocha disso. Por quê? Porque esse é o papel do inimigo. Ele pôr em dúvida, porque o próprio filósofo também não acredita nessa paternidade, nesse Deus que nos tem como filho. Então, irmãos, a gente vê como que é importante a gente se apegar à palavra e mesmo nos momentos difíceis, não duvidar. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama. E o fato de estar passando pelas provas não significa ou mesmo deixa Deus de ser o nosso Pai. Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, vocês vencerão no meu nome, com a minha palavra, crendo no Pai e sendo cheio do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, é importante. E o inimigo usou aqui uma necessidade que Jesus tinha na hora, a fome. Talvez o inimigo use uma necessidade que você tenha, um desemprego, uma necessidade de uma casa, uma necessidade de você construir algo que você ainda não conseguiu, de reatar uma aliança, um relacionamento, e ele então se apega a uma necessidade, seja emocional, seja física, para dizer então: você não tem um pai, o seu pai, ele não está te atendendo, o teu pai, ele te abandonou. Mas isso não é verdade. Deus nos ama em todo o tempo, Deus nos quer bem, mas essas provas, essas lutas, elas nos fazem crescer e nos aproximar de Deus. Segunda dúvida, eu quero só responder aqui a maneira como, voltando para a primeira, só um pouquinho, como Jesus ele responde ao diabo, porque o diabo coloca dúvida a respeito da paternidade de Jesus, pedindo que Jesus fizesse um milagre. Jesus responde ele a respeito da transformação das pedras em pães. Jesus diz para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, é isso, irmãos, nós temos que responder às tentações com a palavra. A segunda dúvida que o inimigo coloca é a segurança. Ele coloca a segurança. E ele fala leva Jesus para um lugar muito alto, e de lá ele mostra
para Jesus, diz, olha, se você é filho de Deus, se atire daí, que está escrito no Salmo 91, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão para que nenhum mal te aconteça, você não tropece em nenhuma pedra. Está escrito lá, Salmo 91, verso 11 até o verso 13, e ele cita a palavra, assim como citou na primeira dúvida que ele coloca sobre a paternidade de Jesus, na segunda ele coloca também a dúvida sobre a segurança. E é assim que ele faz conosco. E ele quer colocar em dúvida a nossa segurança. E às vezes, quando a gente passa por um momento de insegurança, um momento difícil, ele fala assim, olha, tudo que está escrito lá, será que é verdade mesmo? Será que você está seguro mesmo nas mãos do Senhor? Será que você pode confiar nessa segurança que a palavra de Deus diz que você tem? Essa é a dúvida que o inimigo tenta colocar sobre muitas pessoas e tenta enfraquecer o pensamento e a mente para que você não creia, para que você não confie no Senhor. Mas nós, irmãos, precisamos estar firmes, precisamos estar confiantes no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha. O salmista Davi, um dos grandes salmistas da Bíblia, ele fala mesmo que o Senhor é o rochedo da nossa salvação. Salmo 118, ele diz, ama o Senhor porque ouviu a minha voz naquele momento difícil. E ele fala que o Senhor é a minha rocha. O Salmo 40 diz que o Senhor me tirou de um charco de lama, de um tremendal de lama, me pôs os pés sobre uma rocha. O Senhor me colocou os pés sobre a minha rocha. Então eu cantei um novo cântico. Eu cantei um cântico. E esse cântico, ele reverberou, muitos ouviram esse cântico. E por causa disso, confiarão no Senhor. Então olha que importante, irmão. Davi, o salmista, passou por essa luta. De estar lá na lama, de estar passando por essa dificuldade. Mas o Senhor o restaurou, o resgatou. Então nós precisamos confiar, porque nos momentos difíceis, você não está inseguro porque você está no vale ou porque você está passando pela sombra da morte. Não, o Senhor está com você, o Senhor é com você. Mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que você não esteja sentindo, porque a presença do Senhor não se dá apenas quando você sente, se arrepia. Não, o Senhor está com você, Ele é fiel. Ele disse que estaria conosco todos os dias através da pessoa do Espírito Santo. Ele é conosco. Irmãos, não é um dia, ou alguns meses, ou alguns anos. São todos os dias para aqueles que nasceram de novo. Essa presença maravilhosa de Jesus. Portanto, você está seguro nos braços do Senhor Jesus. Creia nisso. É a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Terceiro momento da tentação. O texto diz que o diabo leva Jesus a um lugar mais alto ainda. Ele leva Jesus a um lugar muito alto. E de lá ele mostra todas as glórias, todos os reinos que lhe foi entregue, diz o texto. Porque o homem, lá no Éden, o homem recebeu todo o domínio sobre o mundo, sobre essa terra. O homem que cuidava. Deus transferiu para o homem esse domínio. E quando o homem caiu, o homem passou de alguma forma esse domínio para o inimigo. E o inimigo, ele chega até Jesus e fala assim, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. A gente percebe aí que o diabo, ele tenta quebrar um princípio da palavra de Deus. Prostrado me adorares. A palavra de Deus diz, ao Senhor, seu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E ele tenta quebrar isso na vida de Jesus, ou seja, eu vou te dar esse reino aqui. Até parece que Jesus ia trocar a glória dos céus, que ele se despiu, porque ele não tinha como descer com toda a sua glória. Está escrito lá em Filipenses, que é o fenômeno da kenosis, o esvaziamento. Jesus não podia descer com toda a sua glória. Então o que ele fez? Ele precisou esvaziar a glória do Senhor, ficou nos céus e ele assumiu a forma humana. E aqui ele era Deus 100%, Deus e 100% homem. Então, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus,
até parece que Jesus ia trocar aquilo que ele conhecia lá dos céus, a glória de Deus Pai. Ele não iria trocar por esse reino desse mundo. Mas Satanás é ousado e ele tenta fazer com que Jesus quebre um princípio da palavra, que é deixado pelo próprio Deus lá no Velho Testamento. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele tenta de alguma maneira fazer com que Jesus fosse infiel para trocar o reino de Deus por aquele reino que ele estava ali oferecendo ao Senhor. Mas aí Jesus novamente rebate o inimigo com a palavra e ele diz ao Senhor, seu Deus adorarás. E aí de uma forma grandiosa, poderosa, a Bíblia fala que Jesus vence essa tentação, o inimigo vai embora até o tempo oportuno, como diz o Evangelho de Lucas. Isso significa que o inimigo ele iria continuar a tentação não acaba ali. Logo em seguida vem os anjos e Jesus tem aí um banquete no deserto e a palavra diz que Jesus é servido pelos anjos. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Deus está presente ali também. Deus poderia mandar antes Miguel, uma miríade de anjos e afugentar o inimigo, mas Jesus precisava passar por ali, por aquela tentação. Como eu mostrei ali em Hebreus capítulo 12, era necessário passar por aquilo ali, para que ele, uma vez que ele mesmo tendo passado pela tentação, fosse agora mais que capaz para ajudar-nos nas nossas tentações e nos nossos momentos de lutas. Que glorioso é o ministério do nosso Senhor. E nós vamos seguir, logo em seguida, Jesus fica sabendo da prisão de João Batista. E João Batista é preso. E aí Jesus, ele sai da Judéia e vai agora para a Galileia. Lá ele se aloja ali, vai ficar ali em Cafarnaum. Jesus faz ali de Cafarnaum seu quartel-general. E a palavra de Deus crescia e Jesus começou a pregar, os discípulos batizando. Jesus começava a pregar, os discípulos batizando, e o nome de Jesus, assim, se tornando muito conhecido. E talvez tenha sido esse o motivo porque Jesus não quis ir ficar no lugar onde João Batista tinha sido preso, porque isso ia causar muita controvérsia, muita confusão, e Jesus não queria isso. Jesus estava fugindo desses combates, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus então vai lá para Galileia para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, quando Isaías declara que aqueles que estavam nas regiões das trevas, viu-se uma grande luz. A luz brilha nas trevas. Aqueles que estavam na sombra da morte, a luz brilhou para eles. Olha que coisa poderosa. A figura de Jesus, ela é representada pela luz, pela clareza que a luz traz sobre o lugar de sombra da morte, que era ali aquele lugar onde Jesus agora passa a fazer a base do seu ministério, que era Cafarnaum ali, na Galileia. Então, olha que coisa tremenda, irmãos. A profecia, Jesus vai para ali também, não só para não entrar em conflito lá onde João estava preso agora, mas Jesus vem para cá também para se cumprir a profecia que Isaías tinha falado, que uma luz brilharia nas trevas. Jesus é essa luz para nós. E nós precisamos proclamar que Ele é a luz das trevas. E Ele declara no Evangelho, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então nós precisamos proclamar essa verdade. E aí Jesus ali, naquele lugar também, ele começa a dar continuidade à mensagem de João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino está próximo. Essa é a mensagem de Jesus. E Jesus começa a falar, olha, mudem as suas mentes, mudem a maneira de vocês pensar, vocês precisam ter uma metanoia, vocês precisam ter uma mudança radical na maneira de vocês pensarem, porque o reino dos céus está próximo. E eu estou aqui dizendo que vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer. E ele começa então a pregar a sua palavra, a manifestar o poder de Deus de todas as maneiras.
Então, queridos, a gente vê que a mudança é necessária, a conversão é necessária. Eu já falei na igreja várias vezes sobre essa palavra metanoia, né? Que é a mudança, é a mudança de conversão de sentido, né? E também a gente pode entender como é a mudança da mente. E a conversão está muito ligada a três coisas muito importantes, né? A nossa mente, a mudança da nossa mente, a mudança da nossa vontade e também das nossas emoções. Nós precisamos entender isso. Essas coisas precisam mudar na vida daqueles que realmente eles se arrependem, nascem de novo, se tornam novas criaturas através do Espírito Santo de Deus, e essas pessoas então têm uma conversão nas suas mentes, elas têm uma conversão nas suas vontades, uma conversão nas suas emoções e uma conversão completa na sua maneira de viver, feita pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a mensagem principal do Evangelho de Deus. E aí a gente vê que Jesus começa então a pregar, Jesus começa a anunciar o reino de Deus, e ele também começa a fazer algo espetacular aqui. Jesus começa a chamar os seus discípulos, né? Então, primeiramente, Jesus ele vai encontrar com Pedro e André, e interessante que eles estavam trabalhando, eles estavam pescando, e Jesus chama eles e fala assim: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês estão pescando peixe? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Que coisa maravilhosa, irmãos. E é isso que Jesus quer fazer de cada um de nós. Ele nos quer fazer pescadores de almas. Independente do que você faz. Pedro e André, seu irmão, estavam pescando. E Jesus falou: eu vou fazer vocês pescarem algo que vale muito mais que isso. Eu não sei o que você faz, qual é a sua profissão. Lógico que eu conheço alguns, eu sei sim, mas estou falando de modo geral. Mas eu quero dizer para você, independente do que você faz, seja muito importante. Que o que eu faço seja importante. Eu gosto muito do que eu faço, diga-se de passagem, do meu trabalho. Mas eu quero dizer para vocês, há algo muito mais importante. Há uma missão muito superior ao que fazemos. É a missão de trabalharmos, vamos usar a linguagem que Jesus usou, de pescarmos alma para o reino de Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, por mais que eu seja com o meu trabalho, eu ganhe milhões com o meu trabalho não será mais importante do que uma alma. E Jesus chama Pedro e André, e o texto diz que eles largam tudo e seguem Jesus, largam seus trabalhos e vão seguir a Cristo. Talvez você se pergunte: mas eu vou ter que parar de trabalhar? Não significa isso. Ali era necessário. Ali era um outro contexto. Mas nós podemos continuar trabalhando e sermos pescadores e ganhadores de alma. A seguir, Jesus também ele encontra com João e seu irmão Tiago. E aqui acontece uma coisa interessante, porque lá Jesus faz uma promessa para Pedro e André, que fariam deles pescadores de homens, uma promessa. E aqui acontece um outro fato diferente. Eles estavam consertando as suas redes, a ferramenta de trabalho deles. E aí Jesus diz para eles que eles deveriam: segue-me, vamos comigo. E aí o texto fala que imediatamente eles seguiram a Jesus. E eles deixaram o que estavam fazendo, deixaram seu pai. Muito forte o que diz o texto. Eles deixaram seu pai e deixaram o que estava fazendo. Talvez o texto não fala, mas seu pai não tenha entendido absolutamente nada. E eu quero dizer para vocês nessa manhã de domingo que muitas vezes seguir a Cristo vai implicar em a gente deixar algumas coisas. Não significa que você tem que abandonar o seu pai fisicamente, mas significa que muitas coisas têm que mudar na nossa vida. Aquilo que a gente fazia, o texto dá um exemplo para nós que talvez a gente tenha que deixar de fazer. Não o trabalho propriamente dito, mas coisas que a gente fazia, costumes, atividades, coisas que eram normais para uma pessoa que fazia, para uma pessoa que fazia antes de conhecer a Cristo, certamente não se tornará
mais normal depois que ela conhece a Cristo. E o texto, para mim, é um exemplo claro de que seguir a Cristo, muitas vezes, nós teremos que abandonar algumas práticas, algumas amizades, alguns contextos, nós teremos que abandonar para seguir a Cristo. Mas certamente nós seremos muito mais recompensados por aquilo que Jesus tem para nós. E o texto termina aqui no capítulo 4, vai terminar dizendo que Jesus ele segue o seu ministério. E aí eu quero ler aqui no final, para a gente encerrar, versos de número 23 do capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia, porque grandes coisas Jesus estava fazendo debaixo do poder de Deus, depois de ser cheio do Espírito Santo no Jordão, de passar pela tentação no deserto, de começar a chamar aquele grupo que seriam os seus seguidores. Jesus, então, agora começa verdadeiramente o seu ministério e muitos são curados, e ele não deixa o tempo todo de pregar o evangelho do reino, como ele falou aqui. Ele está anunciando o evangelho do reino, e para confirmar a pregação do evangelho do reino, Jesus começa a fazer grandes milagres e prodígios e sinais e maravilhas para afirmar, para evidenciar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias, o Yeshua, o Deus Emanuel, estava presente ali em Cafarnaum, as trevas, aquele lugar cheio de gente endemoniada, gente caminhando a passos largos para o inferno, e agora estavam vendo a luz do Filho de Deus que brilhava sobre aquela terra. Que o poder, que a graça de Jesus, que a pessoa maravilhosa de Jesus possa assim resplandecer na sua vida, trazendo a você um novo momento, um novo tempo de busca pela palavra, de meditação na palavra, de conhecer mais esse Cristo, que você não precise ir para o deserto para ter um tempo com Deus, mas que você possa ter prazer na palavra, na comunhão com o Senhor e possa continuar a exercer essa missão que Ele nos deu de fazer discípulos, de anunciar a palavra do reino de Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus, e fique com Deus.